Olá, eu sou Macorati e vamos continuar o nosso curso de C# básico, desta vez falando de arrays. Arrays podem ser pensadas como uma estrutura de dados que contém elementos de um tipo definido. Na primeira videoaula, nós vimos a definição de variável, onde nós abordamos o conceito de variáveis, como declarar uma variável. Os arrays basicamente seriam variáveis onde eu posso armazenar mais de um elemento do mesmo tipo. Então, um array ele é um conjunto de elementos de dados uniformes, onde eu tenho a representação do array dado pelo nome da variável, né? E os elementos do array sendo acessados por índices, que são números que identificam a posição do elemento dentro do array. Então, vamos iniciar aqui o Visual C# 2010 Express Edition, criar um novo projeto, onde nós vamos trabalhar com o projeto do tipo Console Application. Vou chamar aqui curso C# Arrays. Bem, então, vamos ver como nós podemos utilizar e declarar um array. Lembrando que quando eu declaro uma variável em C#, eu tenho que definir o tipo da variável, o nome da variável, né? E aqui o seu valor. No caso de arrays, o procedimento é o mesmo. A única diferença é a forma utilizada na declaração. Quando eu declaro um array, primeiro eu defino o tipo, eu uso o colchetes para indicar que essa variável é um array, e eu defino o nome da variável. Aqui eu tenho uma variável valor do tipo int, que é uma variável comum, e aqui eu tenho uma variável valor 1, que é do tipo array. Essa declaração, embora ela seja válida, ela está incompleta, porque aqui eu não declarei, não atribuí nenhum valor à variável array. Eu apenas aloquei memória, né, para a variável valor 1 do tipo array. Então, como é que eu declaro um array em C#, atribuindo o valor? Bem, aqui nós temos que tomar cuidado, porque eu não posso fazer isso aqui, ó. Isso está incorreto, né? Porque o colchete é declarado no tipo, tá? Int valor 1 igual. Aqui eu posso new int e atribuir a quantidade de elementos que eu quero no meu array. Como vamos deixar somente a declaração do array aqui. Então aqui eu declarei um array do tipo int, ou seja, os elementos que eu vou poder armazenar dentro do array são do tipo inteiros, e eu vou ter 5 elementos. E como eu atribuo um valor a cada um desses elementos? Bem, é como eu disse, cada elemento dentro do array é identificado por um índice que representa a posição do array, do elemento no array. Ocorre que na linguagem C#, o índice dos arrays é iniciado
no valor 0, não no valor 1. Então aqui, se eu quiser atribuir 5 elementos, eu teria que fazer o primeiro elemento tem índice 0. O segundo elemento, índice 1 e assim sucessivamente. Então eu estou atribuindo valores aqui aos elementos do array do tipo int, né? Falta mais um. Para ficar. Então aqui eu tenho um array declarado e com 5 elementos e eu atribuí a cada elemento, né, ao seu respectivo índice um valor. Então, em C# nós podemos ter os seguintes tipos de array. Os regulares, né, que são os arrays unidimensionais, onde eu tenho uma dimensão só, que é o exemplo aqui, né? Para ganhar tempo eu vou utilizar uma outra declaração aqui. Eu estou usando o int, mas eu poderia fazer assim também, ó, um array de strings. Então aqui, ó, eu declarei um array de strings, né, com 2 elementos, sendo o primeiro Macorati e o segundo milho. Aqui o array nomes ele vai conter strings. Ele tem 2 elementos. Então nós podemos pensar que os índices de um array ele inicia-se com o valor 0, né, e vai até o comprimento do array menos 1. Ok? Nós vamos ver isso. Vai ser usado para quando nós vamos percorrer um array. Bom, existe mais de uma forma de eu declarar um array. Então, como eu disse, né, quando eu defino int n1, embora seja uma declaração válida, o valor dessa variável array é null, porque ela não foi apenas alocado espaço para ele na memória. Reservei um espaço para a variável n1 do tipo array, mas não falei não especifiquei o tamanho do array, nem atribuí valor a ele. Aqui nós vimos uma forma de atribuir valores. Vamos ver outras formas, e para ganhar tempo eu vou copiar, para assim a gente ganhar tempo. Então, olha, show. Aqui eu tenho, deixa eu passar aqui essa aqui a parte de cima, né, para a gente comparar. Bom, então aqui eu tenho a declaração que eu já havia mostrado, onde eu defino um array do tipo valor 1 com 5 elementos, né? Agora, eu posso declarar os arrays da seguinte forma. Eu posso, sempre que eu vou ter que definir o tipo, né, e indicar que é um array, eu vou sempre ter que informar o nome, né, do array. Agora, a forma aqui de atribuição de valor, eu posso fazer isso diretamente. Aqui eu tenho um array de 5 elementos. Ou então eu poderia fazer new int, não precisaria indicar o tamanho. Quando eu atribuir, o compilador vai inferir que esse array tem 5 elementos. Ou posso usar a declaração que eu usei aqui em cima, né, new int já atribuindo o valor. Ou então, se eu usar essa forma, eu vou ter que
atribuir os valores como eu fiz aqui em cima. Então, muito cuidado, né? Você pode encontrar esses tipos de declaração e inicialização de valores de array, né? Todas elas são válidas, tá? Lembrando que, olha, o que eu tenho comum aqui é sempre a declaração do tipo e a indicação do array e o nome da variável. O que pode ser alterado é a forma de atribuir o valor, né? Bom, é claro que eu estou trabalhando com int, com string, mas eu posso declarar valores de qualquer tipo da linguagem C#, né? Eu posso ter double, né? Float e assim por diante, tá? Bem, como eu mencionei, nós podemos ter valores do tipo unidimensionais, que são esses com quais eu estou trabalhando aqui, né, valor de uma dimensão, mas eu posso ter valores de duas dimensões, que são as matrizes. E eu tenho também os tipos irregulares, que são os conhecidos arrays de arrays. No caso da representação em memória, vamos ver aqui como que fica a representação de um array de uma dimensão. Quando nós fazemos a declaração int números igual a newInt5, nós podemos, assim, de forma didática, imaginar que na memória é alocado espaço para um array de nome números do tipo inteiro, aonde eu vou ter reservado, no caso aqui, quando eu não inicializei o array do tipo inteiro, ele é inicializado com o valor 0. Esse vetor aqui, né, que eu chamo um array unidimensional, posso chamar de vetor, ele foi declarado, mas não foi inicializado, ou seja, não atribui valores. Então o compilador atribui 0 a todos os elementos. Então, ao elemento de índice 0, 1, 2, 3 e 4, né? O 5 aqui seria o tamanho do array. Então o compilador ele reserva áreas de memórias contíguas, né? É por isso que o array tem uma boa performance. E é uma forma da gente visualizar. Então, quando eu tenho os elementos atribuídos, você pode imaginar como se estivessem em pequenas caixinhas, né? Uma após a outra, identificadas pelo índice. O compilador sabe qual que é o valor do índice 2, olhando na caixinha com o número do índice. Tá? É claro que isso é uma abstração. Bom, e no caso de arrays de duas dimensões, como que nós fazemos a declaração? Bom, nesse caso, nós podemos indicar assim. Coloquei uma vírgula indicando que eu tenho mais de uma dimensão. Vou declarar aqui o nome do array. E aqui eu defino as dimensões. Então aqui eu tenho um array de 3 linhas e 2 colunas, que nós podemos imaginar como uma matriz. Então se eu quiser atribuir valores a essa matriz, eu poderia fazer isso diretamente aqui, né? Iria fazer assim, ó. Para ganhar tempo eu vou até copiar aqui para... Estou colocando uma representação para melhor visualizar. 3 linhas e 2 colunas. Aqui eu atribuí a primeira linha, primeira coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse é um array de duas dimensões, ou uma matriz. Naturalmente eu posso declarar de 3 dimensões, de 4 dimensões
e assim por diante, né? Por exemplo, um array de 3 dimensões. Como que nós poderíamos fazer? Int, então assim seria 2, então assim seria 3. Int, vou colocar aqui array de 3 dimensões é igual new int, e aqui eu vou declarar as dimensões. Então aqui eu declarei um array de 3 dimensões. Se eu quiser atribuir valores a esse array, eu teria que a cada elemento, né, ir atribuindo valores. Então eu teria algo mais ou menos assim. Vamos ficar tudo. Então eu teria uma declaração desse tipo para um array de 3 dimensões. E a sua representação em memória ficaria como? Um array de 2 dimensões, por exemplo, int, um array com o nome números 2D, 2 dimensões, igual newInt 11, 6. 11 linhas, 6 colunas. Então ele teria 11 linhas, 6 colunas. Lembrando que o índice do primeiro elemento é 0. Tá? Então o primeiro elemento 0, 0. Né? Então, para me identificar a posição do elemento, seria a mesma forma que eu faço com uma tabela ou uma matriz. A intersecção da linha com a coluna. O elemento 3, 4 seria esse elemento aqui. Elemento na posição da terceira linha e da quarta coluna. E um array de 3 dimensões, eu poderia imaginar uma coisa desse tipo, onde eu tenho as linhas, as colunas e as dimensões. As colunas, as linhas e as dimensões. Os arrays irregulares ou arrays de arrays, eu não vou entrar muito em detalhes, vou deixar isso para uma outra ocasião, mas nós podemos declará-los, podemos pensar como um array onde no seu interior eu tenho outros arrays. Tá? Então eu declaro um array aqui, ó, e aqui na posição do array eu tenho um outro array. Tá? Bom, uma vez que um array é criado, o seu tamanho é fixado. O C# ele não suporta arrays dinâmicos, ou seja, arrays que durante o processamento ele aumenta ou diminui de tamanho. Isso nós vamos ver em outra videoaula, é tratado por uma outra forma na linguagem C#. Como eu falei, os índices dos arrays têm base 0, ou seja, se o comprimento de uma dimensão for n, os valores dos índices podem variar de 0 até n-1, é o que eu disse. Por exemplo, a declaração do array int v igual a newInt declara um array v, né, do tipo inteiro com 5 elementos, sendo que o elemento da posição, o primeiro elemento é o elemento com índice 0, né? V0 é o primeiro elemento e V4 é o último. Então o comprimento do array é 5, o primeiro elemento é o V0 e o último elemento é o V4, é a quarta posição, ou seja, ele está variando de 0 até o comprimento do array menos 1, 5 menos 1, 4. Tá? Em 2 dimensões, da mesma maneira. Tá? Int, né, de
eu declarei um array D de 2 dimensões, 3 linhas e 6 colunas. A representação assim em memória seria algo parecido com essas caixinhas que você está vendo aqui, aonde eu tenho a dimensão 6, que seria as colunas, e a 3, que seriam a linha. O total de elementos nesse array é 18 elementos, onde o primeiro, 00, é o primeiro elemento. Como eu disse, os tipos em arrays eu tenho uma dimensão, que é um vetor, 2 dimensões retangular, que é uma matriz, né? E os arrays de arrays, ou os jagged arrays, que são arrays de arrays. Então, um array é chamado de tipo de valor se os elementos que eles estão armazenando são de valor. No caso, por exemplo, valores inteiros, né? O array é de valor. Se for os elementos são de referência, o array é de referência. Vamos ver aqui. Bom, vamos ver então como percorrer arrays, tá? Então, deu para perceber que dependendo da quantidade de elementos, né, fica muito difícil eu tanto atribuir como eu percorrer arrays, tá? Então, como que nós podemos percorrer arrays ou atribuir valores a arrays? Bom, eu posso fazer isso usando o que nós vimos nas aulas anteriores, que são os laços for, next, for, each e while do while. Qualquer laço de repetição pode ser usado para percorrer um array. Então, deixa eu salvar o projeto, a solução, né? E vou incluir aqui um novo projeto que eu vou chamar de exemplo 1. Então, eu vou percorrer, como nós fazemos para percorrer um array? Então, vamos iniciar declarando valores no array aqui, né? E depois vamos percorrer esse array. Vou usar o exemplo que eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Então eu vou declarar um array de certo? Então eu vou atribuir, eu poderia fazer assim, né? A, B, E, né? Vogais. I, O, U. Pronto. Eu aqui declarei um array do tipo chamado vogais, um array vogais do tipo char, onde eu tenho caracteres. Como que eu faço para percorrer esse array? Ora, a forma mais fácil de fazer isso é usar um for next. Aonde eu uso um laço for next para percorrer o array. E aqui eu vou imprimir console
writeLine. Pronto, essa é uma forma mais simples de fazer isso. Eu usando um laço for next, for aqui, né? Eu estou percorrendo esse array de vogais e imprimindo, vou imprimir o conteúdo aqui. Desse array, ou seja, eu vou imprimir todos os elementos. Para isso, o que eu estou fazendo? Eu estou usando um laço for, onde eu declaro uma variável i com índice 0, porque todo o array é baseado no índice 0, o primeiro elemento tem índice 0, e eu vou até onde? Qual é o tamanho do array? Eu poderia colocar aqui, né? Eu sei que eu poderia fazer assim, ó. Porque eu sei que o primeiro índice é 0 e o último é 4. E aqui eu vou incrementando. O i vai 1, 2, 3, 4. E aqui ele vai, né? Então, se eu executar isso... Opa, tem um erro aqui. Deixa eu compilar, né? Bom, na verdade eu tenho que fazer o seguinte, né? Tenho que vir aqui, View Solution Explorer, e tenho que definir o exemplo 1, senão ele está executando o exemplo anterior. Deixa eu vir aqui, definir o exemplo 1 como o exemplo que vai executar o projeto, né? Exemplo 1, e vamos executar. Aí, A, E, I, O. Faltou o U. Por quê? 0, 1, 2, 3, 4. Menor ou igual, né? Pronto. Executando, eu tenho aqui a exibição dos 5 elementos do array, de 0 a 4. Como eu havia falado, ao invés de eu colocar o índice aqui, eu posso sempre, porque eu sei que sempre o último índice vai ser o comprimento do vetor menos 1, do array, né? Então eu vou usar aqui a propriedade length menos 1. Essa propriedade length, ela me retorna o tamanho do array, a quantidade de elementos que eu tenho aqui no array, tá? Então o resultado vai ser o mesmo. A, E, I, O. Bom, outra forma de nós percorrermos os arrays, aqui eu já falei, né? Bom, aqui eu percorri e exibi o conteúdo do array. Vamos supor então que eu queira agora vou declarar um array aqui, números, com 20 elementos. Bom, então eu declarei um array aqui chamado número do tipo int com 20 elementos. Como que eu faço para atribuir valores a esse array? Da mesma forma. Aqui, para mim, eu sei que cada elemento de um array está numa determinada posição, iniciando com o primeiro elemento que tem um índice 0. E
sucessivamente até o último índice do array. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um laço for aqui, ó. Só que naturalmente eu vou usar números, né? E aqui, ao invés de deixa eu comentar esse aqui, né? Estou comentando esse código. Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou usando um laço for para atribuir valores a um array. Como o array tem 20 elementos, né? Vou colocar 30 aqui. Né? O que eu estou fazendo? Eu estou declarando um laço for onde eu estou indo, começando do zero, indo até o tamanho do array menos 1, né? Até o 29, então de 0 a 29. Começa com o índice 0, vai até o 29. E eu vou incrementando. Aí o que eu estou fazendo aqui? Então, quando esse laço for percorrido, ele vai começar com 0. Número 0 é o primeiro elemento, então eu atribuo o valor 1. Né? Então, ao final, esse array aqui, ele vai ter 30 elementos atribuídos com os valores 0 até 29. É claro que nós não vamos ver a representação, porque isso se dá internamente. Se eu quiser, depois, em seguida, imprimir, é só repetir o laço, só que dessa vez eu vou, né, usar um console writeLine, não vou atribuir. Aqui eu errei, né? Vou fazer assim, ó. Números. Vou colocar o índice aqui, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? No primeiro laço for, eu estou atribuindo valores. Olha. Por quê? Pode ver que aqui não mudou nada. O que mudou foi aqui, onde eu estou atribuindo, né? Lembre-se que o sinal de igual atribui o valor da variável que está à minha direita, o valor à minha direita, à variável da esquerda. E aqui, para mostrar que ele foi preenchido, ele fica em memória, né? Eu vou percorrer esse array e aqui eu vou escrever na tela números 0, né? E o valor dele, e assim sucessivamente. Então vamos ver o resultado visual disso. Olha lá. 0. Peraí, deixa eu colocar aqui um igual, né? Para ficar mais. Olha aqui. Então eu tenho o meu array preenchido na memória, lá, da posição 0, do índice 0 até o 29 com os valores. Né? Se eu quisesse atribuir valores diferentes aqui, eu poderia. Né? Estou dando um exemplo. Então, essa é uma forma de eu percorrer arrays, né? E atribuir valores usando o laço for. Eu posso usar o for each também. Né? Você está lembrado do laço for each, onde eu tenho aqui, vou dar um exemplo aqui, de um laço for each. Posso usar esse mesmo aqui, exemplo aqui, eu vou atribuir valores aqui, e aqui eu vou comentar que eu vou usar for each.
int n em números, e aqui eu vou usar o mesmo console write em números. Eu vou imprimir o valor, né? Então aqui, olha, eu estou usando um for each, né? Onde eu defini uma variável em números e eu vou imprimir o valor da variável. Então, aqui eu só estou imprimindo os valores, né? Que possuem no vetor números, de 0 a 29, usando o for each. Bom, eu vou dar mais um exemplo de um array de 3 dimensões. Então eu vou comentar esse código aqui, que eu vou dar um exemplo agora de 2 dimensões. Então vamos definir, eu tenho um exemplo aqui, ó, int números 3 por 2. Então vamos lá, int números igual newInt 3 por 2. E aqui eu vou atribuir os valores, os mesmos valores aqui. Bom, qualquer valor aqui, ó. Então defini aqui um array de 2 dimensões e para mim exibir aqui o valor vai ser a mesma coisa que eu usei ali. Olha aqui, ele imprimiu os valores, né? Os elementos do array, 99, 38, 12, 34, 100 e 56. Então, muito importante, porque dependendo do tamanho do array, a única forma é você usando laços de repetição. Bom, e agora para ilustrar, eu tenho um exemplo aqui de um array de 3 dimensões, onde nós usamos a propriedade getLength. Essa propriedade, ela retorna o tamanho da dimensão, tá? Então, deixa eu comentar para ganhar tempo. Eu tenho aqui um exemplo pronto, ó. Eu defini um array de 3 dimensões, atribuí valores a ele, né? E estou percorrendo o array usando o for next. Note que eu estou percorrendo, tenho que percorrer cada dimensão. Então eu tenho 3 for, porque ele tem 3 dimensões. Eu começo com a terceira, com a segunda e com a primeira dimensão. E aqui eu estou usando os índices de cada dimensão. Então, ó, o resultado final. Note que o valor 0 são... Porque eu aqui atribuí apenas alguns valores ao array. Por exemplo, 000 é 1. Né? 010 é 2. Então, esses 5 elementos representam os elementos da primeira coluna. Mas os demais elementos do array, como eu não atribuí e ele foi inicializado, o compilador atribui 0. Por isso que você está vendo esse valor de 0 aqui. Então, a utilização de laços for next é muito útil, né? É claro que eu poderia usar também um laço do while, mas não é muito comum fazer isso. É mais fácil lá o laço for next. Primeiro porque você sabe exatamente qual é o tamanho do array. Então, isso já é um argumento poderoso para
você usar o laço for_next para atribuir e para... Aqui eu tenho um exemplo, ó, né? Olha como ficaria com o while, né? Eu teria que definir duas variáveis auxiliares, né? E atribuir o tamanho do array, obter o tamanho aqui de cada dimensão para percorrer o array. Bom, então, se eu quiser obter o valor de um determinado elemento, eu tenho que usar o índice daquele elemento. Por exemplo, nesse array aqui, ó, números do tipo inteiro, se eu quiser obter o elemento de índice 4, 0, 1, 2, 3, 4, tá? Tem que tomar cuidado com isso. O elemento de índice 4 é, na verdade, o quinto elemento. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Como o índice começa em 0, ele vai ser o índice 4, vai retornar 6. Da mesma maneira, num array bidimensional, eu sempre uso a posição do índice para obter o valor de um determinado elemento, no tridimensional também. E com isso, eu creio que deu para termos uma visão geral de arrays. Lembrando que os arrays são muito importantes quando você quer armazenar vários elementos de um determinado tipo. Então, nas videoaulas que virão, nós iremos tratar particularidades e exceções que você deve estar se perguntando, né? Como declarar um valor de um tipo, né? E como eu posso trabalhar com dimensões dinâmicas. Então, era isso que eu queria mostrar para você nessa videoaula. Até a próxima.